Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria ministrar mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Neste trimestre, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje vamos estudar a lição de número 8, com data de 21 de fevereiro de 2021, com o título Comprometidos com a Palavra de Deus. Reúna sua família, pegue sua Bíblia e revista e vamos meditar juntos na Palavra de Deus. Antes de começarmos, peço aos irmãos e visitantes que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, deixe seu like, compartilhe o vídeo e assim vamos propagar a Palavra de Deus por meio da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos orar para iniciarmos a ministração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença. Obrigado a Deus por essa manhã de domingo. Obrigado a Deus por mais essa lição. Que o Senhor agora nos abençoe, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, abrir nosso entendimento para a tua palavra. Nós oramos assim em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Hoje, conforme nós falamos, nós vamos estudar a lição de número 8 da nossa EBD. O título da nossa lição é Comprometidos com a Palavra de Deus. Esta lição ela vem reforçar o pensamento de que nós pentecostais temos compromisso com a Palavra de Deus. O nosso texto áureo está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28, que diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso está em Lucas 11, 28. Então, não temos que ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e guardar. Precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. A verdade prática nos diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem de Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Por que nós cremos na autoridade da palavra de Deus? Por que nós cremos na infalibilidade da Bíblia? Por causa da sua origem divina. Então é esse o assunto que nós vamos aprofundar nesta manhã. A leitura bíblica em classe está em dois textos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 a 19, e 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. 2 Timóteo 2, 14 e 19. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora a 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O objetivo dessa lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, afirmando a autoridade da Bíblia, mostrando zelo pela boa doutrina
e pontuando os cuidados quanto aos modismos. Então vamos iniciar a nossa lição, o comentário da nossa lição. A introdução nos diz assim que a questão nesta lição é abordar a relação dos pentecostais clássicos com as Escrituras. Este termo, pentecostais clássicos ou pentecostais históricos, abarca as igrejas que originaram do movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos, mais precisamente por volta do ano de 1906, na Rua Azusa, Los Angeles. A Igreja Assembleia de Deus, enquanto denominação, ela nasceu mais ou menos nesse período. A Assembleia de Deus ela começou em 1911 e este ano, 2021, nós estamos completando 110 anos. Já somos uma igreja centenária. A pergunta que vamos responder nessa lição é qual o nível de comprometimento do movimento pentecostal em que estamos inseridos com as Escrituras. E para responder essa questão, vamos utilizar 3 tópicos. O tópico 1, a autoridade da Bíblia. O tópico 2, o zelo pela doutrina. E o tópico 3, o cuidado quanto aos modismos. Agora que fique claro para todos que o movimento pentecostal e as igrejas pentecostais históricas, incluindo a Assembleia de Deus, crê na autoridade da Bíblia como palavra revelada de Deus. Nós cremos na verdade das Sagradas Escrituras e que ela é insubstituível para a instrução do homem e para o povo de Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a autoridade da Bíblia. Então nós herdamos dos reformadores do século XVI os conhecidos 5 solas, que são os pilares da reforma protestante. Nós, pentecostais, compartilhamos uma herança comum com as igrejas originadas da reforma protestante. Esses chamados 5 solas são termos do latim que definem princípios fundamentais da reforma protestante em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra latina sola significa somente em português. Os 5 solas são sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça e soli Deo glória, glória somente a Deus. Esse primeiro princípio, o sola fide, ou somente a fé, ele diz que a justificação declarada por Deus é recebida somente pela fé e não por obras, né? Ou fé mais obras. Nós recebemos a justificação, a declaração de Deus de que somos justos pela fé e não pelas obras, né? Como uma pessoa pode receber essa justificação, como ele recebe a salvação? Somente pela fé. Sola Escritura, somente a Escritura. É o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada de Deus, por Deus, e é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Então nós vamos aprofundar esse termo, sola Escritura, durante essa lição. Solus Christus, somente Cristo, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação em nenhum outro, conforme Atos 4,12, que diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Sola gratia, somente a graça, é o ensinamento de que a salvação ela vem por graça divina, ou um favor imerecido, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus Cristo. Para o pecador, não há qualquer esperança de salvação através do seu próprio esforço, através de suas próprias obras. Em Efésios 2, verso 8 e 9, diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por último, só lhe deu glória, somente a Deus glória. É o ensinamento de que toda a glória é devida a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e através de sua ação.
Então a salvação é obra de Deus. Deus é o autor da salvação. Por isso, glória somente a Deus. Dentre os 5 solas, eu quero destacar agora o sola Escritura. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, é a suprema autoridade da Bíblia em matéria de vida cristã e doutrina. Ela é a norma normanda, ela é a norma determinante para todas as decisões de fé e vida. A Escritura é o fundamento da fé cristã e a nossa única regra de fé e de prática. Então devemos recorrer à palavra de Deus como autoridade máxima para afirmar nosso pensamento acerca da fé e acerca das nossas práticas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e também de prática. Agora, a Bíblia como suprema autoridade. Ela é maior do que as tradições e costumes, até mesmo das igrejas, né? Então, as tradições e costumes das igrejas precisam estar amparadas pela Bíblia para serem boas tradições e bons costumes. Do contrário, serão meramente ensino de homens, tradições de homens e doutrina de homens. Há igrejas, né, que infelizmente colocam as tradições no mesmo nível de igualdade da Bíblia, da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus está bem acima das tradições e dos costumes. Então, a palavra de Deus, ela é suprema, ela é a suprema autoridade. Então, é um erro gravíssimo você colocar as tradições no mesmo pé de igualdade que a palavra de Deus. Uma outra coisa importante, a palavra de Deus, ela é maior do que a experiência pessoal. Nenhuma experiência pessoal é maior do que a Escritura. Nossas experiências pessoais precisam estar em consonância com a palavra de Deus, que é a nossa suprema autoridade. Então, da mesma forma, a experiência pessoal deve passar pelo crivo das Escrituras. A Bíblia é a nossa suprema autoridade, então tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Vale lembrar aqui que quando nós falamos de experiências pessoais, algumas pessoas relacionam essa experiência pessoal com batismo com o Espírito Santo e também o recebimento de dons espirituais. Mas é preciso nós dizermos que o batismo com o Espírito Santo, essa experiência maravilhosa, e o recebimento dos dons espirituais, que também é uma experiência maravilhosa, abençoada, essas experiências estão amplamente fundamentados na palavra de Deus, nas Escrituras, conforme nós vimos nas aulas anteriores. A experiência do batismo com o Espírito Santo e a experiência de você receber dons espirituais são experiências que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus no Novo Testamento está claro, a doutrina da manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, conduzindo os crentes, né, a essas experiências maravilhosas. Agora, um outro tema importante, os pentecostais e a autoridade das Escrituras. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Então, são duas as acusações que os não pentecostais e os cessacionistas fazem aos pentecostais. Primeiro, que baseiam suas crenças e práticas nas emoções. E segundo, que creem na crença do cânon aberto. Vamos explicar esses dois termos aqui pela palavra de Deus. Primeiro, a acusação é que nós baseamos nossas crenças e práticas nas emoções. Nós não baseamos as crenças e práticas nas emoções. Nossas crenças e práticas estão fundamentados na palavra de Deus. O que cremos é que Deus continua a se comunicar com o seu povo. Nós cremos em um Deus ativo, um Deus presente, um Deus que se manifesta no culto, um Deus que se manifesta quando estamos orando, buscando a Ele. Então,
longe de basear nossas crenças nas emoções, nós cremos em um Deus que está presente. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Então nós cremos que a presença de Deus nos toca. A presença de Deus toca nosso íntimo. A presença de Deus toca nossas emoções. A presença de Deus toca nossos corações. E a presença de Deus toca também a nossa razão. E cremos que Deus ainda capacita os seus servos, dando-lhes, né, os dons espirituais que estão fundamentados na palavra de Deus, em 1 Coríntios 12 e 14, também em Romanos 12 e em Efésios 4. Então, os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais estão fundamentados nas Escrituras. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12. E cremos também no batismo com o Espírito Santo, que é o enchimento de poder, é o revestimento de poder como capacitação para fazer a obra de Deus, cuja evidência inicial é o falar em línguas estranhas de maneira extraordinária, conforme Atos 2, conforme Atos 10, conforme Mateus 3 e Lucas também 24. O batismo com o Espírito Santo, essa experiência maravilhosa de você receber, de você ser revestido do poder de Deus e falar em línguas estranhas e ser capacitado para a obra de Deus, está amplamente fundamentado na palavra de Deus. Agora, nós pentecostais não somos deístas, né? O que é o deísmo? O deísmo é uma crença que afirma que Deus criou o universo, estabeleceu leis para esse universo funcionar, e depois que ele criou o universo e estabeleceu as leis para o universo funcionar, Deus foi para a sua habitação e agora deixou o universo seguir o seu próprio curso, seguir as suas próprias leis. E agora esse Deus não interfere mais, ele não intervém mais na humanidade, na história dos homens, no universo. Ele está lá, no seu lugar, no seu cantinho, né? Nós não cremos dessa forma. Uma ilustração do deísmo é aquela explicação de, por exemplo, como um relojoeiro, né? Que ele faz o relógio, cria o seu relógio, fabrica o seu relógio, dá corda no relógio e agora deixa o seu relógio funcionar. Nós não cremos dessa forma. Nós, pentecostais, cremos num Deus diferente do deísmo. Nós cremos que Deus intervém na história das pessoas. Nós cremos que Deus intervém na história das nações. Nós cremos em um Deus presente, em um Deus que está perto, em um Deus que fala, em um Deus que escuta, em um Deus que interage e em um Deus que não abandonou os seus filhos, um Deus que não abandonou a criação. Jesus Cristo falou, e está registrado no Evangelho de João, né, que ele subiria aos céus e que ele enviaria o Consolador, o Paracletos, né? E quando o Consolador viesse, faria, né? Ele seria um Consolador igual a ele. Então nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Espírito Santo está entre nós, ele está entre nós e ele está em nós, ele está movendo e ele está fazendo uma obra poderosa. A nossa lição nesse trimestre fala o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós cremos na atuação do Espírito Santo no seio da igreja e na vida dos crentes. Agora, a segunda acusação, né, que nós cremos na crença do cânon aberto. O que é cânon, né? O cânon é a relação de livros aceitos como inspirados por Deus. O cânon protestante, ele tem 66 livros. Então nós cremos que o cânon das Escrituras contém 66 livros. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Então, a crença no cânon fechado significa que, quem crê no cânon fechado significa que crê que Deus já revelou tudo que tinha que revelar nas Escrituras e ele não faz novos acréscimos, novas revelações para ficar ao lado das Escrituras. E quem crê no cânon aberto acredita que Deus continua revelando, Deus continua fazendo novas revelações em acréscimos à Escritura. É essa a acusação que os não pentecostais fazem a nós, pentecostais. Então nós não cremos
no que o cânon esteja aberto, né? Nós cremos no cânon fechado. Cremos que tudo que Deus quis revelar ao homem, ele revelou através da sua palavra. Então, tudo aquilo que Deus quis revelar para o homem está aqui na palavra de Deus. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. São 66 livros que Deus deixou para nós. E essa palavra, né, essa escritura para nós é a revelação de Deus. Então nós cremos na crença que o cânon está fechado, porque Deus inspirou escritores e eles escreveram 66 livros. E isso é suficiente para nós. Deus não continua a fazer novas revelações em acréscimo às Escrituras. Então nós baseamos nossas crenças e práticas na palavra de Deus e cremos que o cânon está fechado. Agora, observe bem, as Assembleias de Deus têm uma declaração de fé. Então há uma declaração de fé que é um documento oficial da igreja. E você pode acessar essa declaração de fé, por exemplo, pela internet ou então comprando livro. Então, o que diz a nossa declaração de fé sobre as Sagradas Escrituras? Olha o nível de importância que tem as Sagradas Escrituras para nós pentecostais e para nós da Assembleia de Deus em particular. Cremos e professamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade. Então, nós cremos que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, isto é, foi soprada por Deus e o que a distingue de qualquer outra literatura, dada a sua origem divina. Agora, sobre a estrutura do cânon, qual é a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a estrutura do cânon? Adotamos o cânon protestante e ensinamos que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividido em duas partes, né? Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus, num período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, os quais escreveram em lugares e em épocas diferentes. Entretanto, a pluralidade dos escritores e os diferentes lugares e épocas em que foram escritos não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, que é Deus. Glória a Deus pela sua palavra, pela sua bendita palavra. Talvez os não pentecostais queiram dizer ou pensam que pelo fato de nós crermos no dom de revelação e no dom de profecia, então o dom de profecia seria então um acréscimo às Escrituras. Mas nós sabemos que o dom de profecia não é um acréscimo às Escrituras. As Escrituras é a nossa única regra de fé e de prática, né? E o que profetiza na igreja, e o que profetiza a um irmão, por exemplo, ele não profetiza inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração foi para os autores das Escrituras. Hoje, quando alguém profetiza na igreja, ele profetiza impulsionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona o crente, aquele que tem o dom, para ele entregar uma mensagem profética. Agora, essa mensagem profética, ela não é maior do que as Escrituras. Aliás, essa mensagem profética, né, a Bíblia nos manda julgar as profecias. Então, o dom de profecia, ele tem que se submeter à autoridade da palavra de Deus. E é assim que nós fazemos na igreja. E uma outra coisa importante também, o dom de profecia com respeito ao alcance e com respeito à finalidade dele. O alcance do dom de profecia é local. O alcance é para uma igreja, para uma comunidade, para um indivíduo, para um determinado momento. Então, é um alcance restrito. Agora, a palavra de Deus, ela não tem alcance restrito. A palavra de Deus, ela é universal. A palavra de Deus é para toda a humanidade. E a palavra de Deus, ela é eterna. Então, há uma grande diferença, né, entre o dom de profecia e a revelação, a profecia na Escritura. Uma outra coisa importante também, o dom de profecia ele tem 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. A palavra de Deus tem diversas finalidades. Além dessas 3, ela também nos ensina, nos dá instrução e ela nos dá sabedoria para alcançar o céu.
né, conforme Paulo falou na carta a Timóteo, quando ele fala, né, porque você conhece as sagradas letras, né, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, agora vamos entrar no segundo tópico da nossa lição, que fala sobre o zelo pela doutrina. Então, os pentecostais, nós pentecostais, somos zelosos pela doutrina. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões são documentos produzidos pelas igrejas com este propósito. Então, doutrina. O que é doutrina? Doutrina significa ensino ou instrução. Essa palavra é usada em diversos segmentos da sociedade. Em relação à Bíblia, a doutrina da Escritura significa o ensino puro extraído da palavra de Deus. Então, quando nós falamos em doutrina bíblica, nós estamos falando no ensino puro extraído da palavra de Deus. Isso é doutrina para nós. Confissões e credos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas, né, são mais específicas. A importância dos credos e as confissões é que ajudam na compreensão das Escrituras, no que tange suas principais doutrinas. Entretanto, a palavra final é da Bíblia. Credos e confissões nos ajudam, mas não substituem as Escrituras. Então é muito importante que cada igreja tenha seu credo e sua confissão, né? O credo ele é mais geral, mas que cada igreja tenha a sua confissão, tenha a sua declaração de fé. No entanto, a Bíblia é maior do que credos, do que confissões de fé, do que declarações de fé. Agora, a Bíblia como fonte das doutrinas e do ensino na igreja. Então, primeiro nós afirmamos que a Bíblia é a verdade. Por isso, ela é a fonte das doutrinas e do ensino da igreja. Neste ponto, eu quero destacar 4 conceitos em relação à Escritura que nos ajudam na compreensão de seu caráter verdadeiro. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela é confiável e ela é suficiente. E por ter essas 4 qualidades, ela é a fonte, ela é a nossa fonte de ensino e doutrina. Então, por ter essas 4 qualidades, por ser inerrante, infalível, confiável e suficiente, a Bíblia é a fonte da nossa doutrina e do nosso ensino. O que significa dizer que a Bíblia é inerrante? As Sagradas Escrituras não têm erro. Então, quando a Bíblia afirma qualquer coisa, qualquer declaração, essa afirmação da Bíblia é verdade absoluta, porque a Bíblia não contém erro. Então, ela é verdadeira em tudo aquilo que afirma. Deus nos dá uma instrução inerrante e uma verdade completa e livre de equívocos. Deus não erra, Deus não pode errar. E a sua palavra, ela é inerrante. Ainda sobre a inerrância da Bíblia, né? A Bíblia não contém erro. Deus, ele é verdadeiro e em Deus não há contradição. Se Deus é verdadeiro e se em Deus não há contradição, na palavra de Deus também não há contradição. E aquelas aparentes contradições, né, que algumas vezes observamos na Bíblia, estão ligadas à nossa incapacidade de compreender o texto. Então, existem muitos textos da Bíblia que são de difícil interpretação, de difícil, né, entendimento. O fato do texto ser difícil de entender e de haver uma aparente contradição não significa que há contradição na palavra de Deus. Então, o problema é nosso e não de Deus, porque Deus não erra. Então, Deus não erra, Deus não mente, a sua palavra não contém erro, não contém mentira. E se ele inspirou a sua palavra e ele é autor da sua palavra, então a sua palavra, ela não tem erro. Outra coisa importante sobre a inerrância da Bíblia. A supervisão do Espírito nos autores, nos escritores da Bíblia, garantiu o seu resultado final. Tudo que a Bíblia afirma e descreve e relata
é verdadeiro. Então o Espírito Santo, ele supervisionou os escritores da Bíblia. Então eles escreveram de forma que não erraram, não cometeram erro na escrita original da palavra de Deus. Então nós cremos que a Bíblia, ela é inerrante, ela não tem erro. Ela é verdadeira em todas as declarações que afirma. Um outro ponto importante, a Bíblia, ela é infalível. O conceito de infalibilidade bíblica está ligado ao conceito de inerrância. Se Deus não erra, então a Bíblia não tem erro. E se ela não tem erro, ela nunca falha. Então a palavra de Deus, ela é infalível. Se Deus é infalível, assim então será também a sua palavra. A doutrina da infalibilidade da Escritura é baseada na compreensão da perfeição do caráter de Deus. Irmãos, o caráter de Deus é perfeito. Então, se o caráter de Deus é perfeito e ele escreveu um livro, esse livro é infalível. A sua palavra é infalível, porque a infalibilidade da Bíblia está ligada à perfeição do caráter de Deus. Então a palavra de Deus é perfeita porque o próprio Deus é perfeito. O Salmo 19, 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. A palavra do Senhor é infalível porque Deus é infalível. Um terceiro ponto importante, uma terceira qualidade das Escrituras, ela é confiável. A palavra de Deus é confiável. Você pode confiar nas Escrituras. Na palavra de Deus não há contradição. Na palavra de Deus não há confusão. Não há incoerência. Sua palavra não tem erro. Sua palavra não tem falha. Sua palavra é a verdade. Sua palavra é a luz que ilumina o caminho do homem. E se nós deixarmos, se deixarmos de nos guiar pela palavra de Deus e pela direção de Deus, em quem nós vamos confiar? Se nós deixarmos de confiar na santa palavra, nas Escrituras, onde nós vamos colocar a nossa confiança? Vamos colocar a nossa confiança na palavra do homem? No entendimento do homem? Na ciência humana, nos pensamentos e ideias e conceitos de homens? Então, se deixarmos o guia confiável da palavra de Deus, o que nos resta é confiar nas vozes que vêm do mundo, no espírito deste século, no secularismo, na cultura humana, na ciência humana, que é falível e cheia de erros. Meus amados irmãos, são muitas as vozes que vêm do mundo. São muitas vozes que ecoam e que tentam ganhar o coração e a mente do homem. Existem muitas teorias do mundo, né? A teoria existencialista, a teoria humanista, existe o chamado niilismo, existe o evolucionismo, existe as ideias de Marx. Então o mundo está cheio de vozes, falando a todo momento, tentando ganhar o seu coração e a sua mente. Porém, a única direção certa, a única direção confiável que nós temos é a palavra de Deus. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os mandamentos do Senhor são puros. Glória a Deus pela sua bendita palavra, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos o preceito de Deus que nos dirige, que nos guia. Aleluias. Se deixarmos o guia confiável da palavra de Deus, vamos cair nas teias do secularismo, no espírito deste mundo, na cultura humana falível, incoerente e confusa. A quarta qualidade da palavra de Deus, ela é suficiente. A suficiência da palavra de Deus. Tudo o que precisamos saber para viver neste mundo, agradar a Deus e alcançar a vida eterna, nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos na Escritura. Ela é suficiente para nos instruir para a vida. Tudo o que precisamos saber sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a queda, sobre a restauração,
sobre Cristo, sobre o céu, sobre o paraíso, sobre o destino eterno do homem, sobre o inferno, tudo que nós precisamos conhecer sobre o homem, sobre a vida do homem, sobre a origem e o destino final do homem e sobre Deus, nós encontramos na palavra de Deus. Ela é suficiente para apontar o caminho, para nos dar a direção e para nos dar sabedoria e entendimento. A palavra de Deus é a fonte que satisfaz a fome da nossa alma. Ela é suficiente, ela satisfaz a nossa alma. Não existe nada nesse mundo que possa satisfazer a alma do homem, porque há um vácuo, há um vazio no coração do homem. E o coração do homem é preenchido por Deus, por Jesus Cristo. E nós aprendemos isso através da palavra de Deus. E quando lemos a palavra, quando conhecemos Deus através da sua palavra, a nossa alma é satisfeita nele. Glória a Deus. Então ele é a fonte que satisfaz a fome da nossa alma, os anseios da nossa alma. Glória a Deus pela suficiência das Escrituras, né, que nos guia neste mundo, esse mundo tão terrível, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que habita em trevas. Glória a Deus porque nós temos uma luz no meio deste mundo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora veja bem, irmão, se a palavra de Deus é inerrante, infalível, confiável e suficiente, então ela deveria ser reconhecida por nós como tal. E nós deveríamos colocar esta palavra no mais alto patamar de importância e valor. Então eu pergunto para você nessa manhã, qual o valor que você está dando à palavra de Deus? Qual o valor das Escrituras para você? Então nós deveríamos, já que a palavra de Deus é inerrante, infalível, confiável e suficiente, nós deveríamos ler as Escrituras todos os dias. E nós temos um plano de leitura diário. Então nós temos que nos alimentar diariamente com essa palavra. Uma outra coisa importante, nós deveríamos dar à Escritura o maior destaque no culto, no que diz respeito à sua leitura e exposição e pregação. Amados irmãos, a leitura da Bíblia no culto, ela deve ser feita de maneira solene, ela deve ser feita de maneira reverente. Quando vai fazer a leitura da palavra de Deus no culto, a leitura oficial, todos precisam se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, em respeito à palavra de Deus, sabendo que aquilo ali que está sendo lido na igreja não é meramente um livro, é um livro de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o seu povo. Há um determinado pregador que disse que a parte mais importante do culto e da pregação é a leitura da palavra de Deus. Porque na leitura da palavra de Deus, na palavra de Deus não há erro. Na palavra de Deus, a palavra de Deus não falha. Glória a Deus por isso, né? Então, deveríamos ter todo o respeito, toda a reverência na hora da leitura da Bíblia. E também na hora da exposição da palavra de Deus. Porque é o momento de ouvir com atenção as Escrituras, porque diz a palavra, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir as Escrituras, ouvir a pregação da palavra de Deus. Spurgeon, né, que foi o maior pregador do século XIX, ele disse certa vez a seguinte frase: mostre-me um crente com uma Bíblia empoeirada e deixada de lado na estante da casa, e eu te mostrarei um crente que está se desviando e não está vivendo perto de Deus. Então, um crente afastado da Bíblia é um crente que está se desviando da fé. Não tem jeito. Esse é um dos principais termômetros, né, da temperatura espiritual do crente. É a relação dele com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está longe dele, se a Bíblia dele está empoeirada, significa que ele está se desviando da fé, que ele não está honrando a Deus. Então vamos honrar a Deus, vamos viver perto de Deus com esta palavra, né? Lendo e meditando nas Escrituras todos os dias. Agora, um outro tema importante, né, e caro para nós pentecostais: o Espírito Santo e as Escrituras. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre
a pessoa do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo. Então, nessa lição, estamos abordando agora qual a relação do Espírito Santo com as Escrituras. Primeiramente, o Espírito Santo e as Escrituras caminham lado a lado. Eles estão em harmonia. O Espírito Santo e as Escrituras estão lado a lado, estão em harmonia. O Espírito Santo inspirou autores humanos a escrever a Bíblia. Então foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os escritores da palavra de Deus. E o que é inspiração? É o sopro divino. Inspirar é soprar para dentro. O Espírito Santo soprou nos autores humanos, capacitando-os a escrever. As Escrituras, elas são de origem divina. Embora a Bíblia tenha sido escrita, por vários autores, 40 aproximadamente, essas pessoas escreveram movidas pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que moveu essas pessoas. Então elas escreveram movidas pelo Espírito Santo. E de tal modo foram dirigidas pelo Espírito Santo que tudo que foi escrito e registrado por elas nas Escrituras constitui-se em revelação autoritativa de Deus. A inspiração é a influência divina sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-los de erro, para que registrassem com toda a fidelidade os eventos revelatórios de Deus. Amados irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro nos diz que um profeta, escritor da Bíblia, não escreveu por seu próprio impulso. Então, Jeremias, quando escrevia a profecia, Isaías, quando escrevia, Moisés, Paulo, Pedro, João, quando eles escreviam, eles não estavam escrevendo por seu próprio impulso, mas eles estavam escrevendo sob o impulso divino. Então era o Espírito Santo que estava movendo aqueles autores humanos da Bíblia para que eles escrevessem as Escrituras. Então, o Espírito Santo é a origem desse impulso. Como um navio à vela que é movido pelo vento, assim o Espírito Santo soprou nos autores humanos para que eles escrevessem a palavra de Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Diz assim: toda a Escritura, quando Paulo fala toda a Escritura aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas nós, de uma maneira geral, os cristãos, aplicam esta palavra a toda a Escritura, a toda a Bíblia, ao Antigo e ao Novo Testamento. Então ele fala: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esta palavra que Paulo fala, que toda a Escritura é divinamente inspirada, o termo grego é theopneustos. Divinamente inspirada significa soprada por Deus. Então o Espírito Santo, Deus, soprou nos autores humanos para que eles, inspirados por Deus, pudessem então escrever a palavra de Deus, escrever este livro. Nenhum outro livro, além da Bíblia, está nesta categoria de inspirado por Deus. Somente a Escritura é inspirada por Deus. Uma outra atuação do Espírito Santo é na interpretação das Escrituras. Então, o Espírito Santo, inspirou os autores humanos e agora ele ilumina os crentes na compreensão do texto da Bíblia. E é interessante nós frisarmos essas duas palavras, inspiração e iluminação. A palavra inspiração é uma palavra separada para os autores humanos da Bíblia. Então, hoje nós não somos mais inspirados pelo Espírito Santo. Hoje nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreender o texto da palavra de Deus. Agora, quem foi inspirado foram os autores humanos das Sagradas Escrituras. Uma outra ação do Espírito Santo, Efésios 6, Paulo fala que a Escritura é a espada do Espírito. Então o Espírito Santo usa a Escritura para atacar as heresias, o inimigo,
e os falsos ensinos. Na batalha contra o mal, a Escritura ela é a espada do Espírito, mas é uma espada afiada, é uma espada poderosa. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E por último, o Espírito Santo usa a Escritura para nos dar direção, para nos conduzir pelos caminhos e propósitos de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Muitas vezes temos a seguinte dúvida: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu realize? Meu irmão, aquilo que Deus quer que você faça, a vontade de Deus para a sua vida, Deus já revelou e deixou aqui nesses 66 livros da Bíblia. Então, a vontade de Deus para a sua vida já está revelada na palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é ler, é conhecer, é saber a vontade de Deus para nós, a vontade revelada que está na sua palavra. Agora uma pergunta para você: você já pensou em ler um livro com a ajuda do autor? Você já pensou nessa possibilidade, Você compra um livro e ao chegar em casa, você começa a ler o livro com a ajuda do autor, de quem escreveu o livro. Nós podemos ler a Bíblia com a ajuda do autor. De que forma? Quando você for ler a Bíblia, ore a Deus para que o Espírito Santo venha com poder sobre você e te ilumine e traga entendimento daquilo que você está lendo. Então, jamais, nunca podemos iniciar o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, sem orar e pedir que o Espírito Santo venha com poder sobre nós para nos dar entendimento da sua palavra. Porque ele é o autor da Bíblia e ele é o intérprete da Bíblia. Então ele nos ajuda. E nós sabemos que o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele age, o Espírito Santo ele ilumina, o Espírito Santo ele nos faz lembrar. Então são muitas as atuações do Espírito Santo hoje. E nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo quando nós estamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Meus irmãos, o último tópico da lição fala sobre o cuidado com os modismos. O cuidado quanto aos modismos. Esse terceiro tópico da lição nos mostra a necessidade de zelar pela boa doutrina da palavra de Deus, tendo cuidado com os modismos e seitas e heresias e erros que se opõem aos ensinos das Escrituras. Devemos persuadir os contradizentes, ou seja, aqueles que não estão em harmonia com a verdade, e refutar os erros daqueles que se opõem aos ensinos bíblicos. Então vamos falar um pouco sobre o modismo. O que é um modismo, em relação à fé, em relação à igreja? Um modismo é aquilo que está na moda. É fazer e praticar e aderir ao movimento do momento, a onda do momento, a última novidade. E os estudiosos dos modismos cristãos afirmam uma coisa interessante. O povo evangélico e as igrejas, eles são tendenciosos aos modismos e às novidades. Então o povo cristão, ele gosta, ele é chegado numa novidade. E esses modismos são ventos de doutrinas, não são a doutrina pura da palavra de Deus, são ventos de doutrina. E um modismo é, na verdade, um desvio doutrinário, é se desviar da verdade. O autor, o comentarista da lição, ele cita alguns modismos, E eu vou focar somente um desses modismos que ele cita na lição, que é o dente de ouro. Eu não sei se você vivenciou esse período na igreja, mas houve um tempo lá na década de 80, por volta dos anos 80 e 90, que algumas pessoas na igreja começaram a testemunhar que estavam recebendo dente de ouro. Então, uma coisa assim, inusitada, uma coisa estranha. Então, eles alegavam que na hora da oração, eles recebiam um dente de ouro, então, obturação de ouro. Mas com que propósito Deus faria isso? Com que propósito o Espírito Santo se manifestaria na igreja trazendo dente de ouro para as pessoas? E era uma cena bizarra. Algumas pessoas, alguns líderes oravam e após a oração, eles mandavam que o vizinho olhasse a boca da pessoa que tivesse orado para ver se tinha ali algum dente de ouro, alguma coisa dourada. E às vezes também mandava as pessoas olhar nas mãos, porque também podia ocorrer de pó de ouro nas mãos. Então depois da oração as pessoas ficavam olhando para as mãos, em busca, em vão, de ouro, de pó de ouro, de dente de ouro. Então isso é um desvio doutrinário. Isso é um desvio da verdade da palavra de Deus.
E, na época, o pastor Antônio Gilberto, né, um grande escritor da Palavra de Deus, ele combateu esse modismo e ele disse duas coisas interessantes sobre o dente de ouro. Primeiro, aproximadamente 30 anos antes desse modismo surgir nas igrejas evangélicas, esse modismo, ou esse suposto fenômeno, foi testemunhado em cultos afros. E isso foi noticiado na imprensa no Rio de Janeiro. Então, olha que coisa. 30 anos antes desse modismo surgir nas igrejas evangélicas, a imprensa do Rio de Janeiro noticiou esse suposto fenômeno em cultos afros no Rio de Janeiro. E o pastor Antônio Gilberto tinha essas reportagens guardadas. Uma outra coisa que ele falou sobre o dente de ouro. Quando Cristo operou milagre em membros pares, quer dizer, mãos, pés, olhos, sempre aquele membro que era curado ficava igual ao outro que era são. Como, por exemplo, Marcos capítulo 3, verso 1 a 8. Né? Jesus cura um homem da mão seca, da mão ressecada. Então Jesus dá 3 ordens para aquele homem. Né? Levante-se, venha para o meio, estende a mão. E quando o homem estendeu a mão dele seca, mirrada, ela ficou igual a outra mão. Então, assim que Deus opera. Deus, quando cura um membro, né, par, o membro curado, ele fica igual ao outro, e não um membro dourado, né, de metal, mecânico. Então, Deus não opera dessa forma. Como que nós combatemos os modismos hoje? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então é dever de todo crente, e principalmente os obreiros, né, a apresentar-se a Deus aprovado e que não tendo nada de que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Essa palavra procura da carta de Timóteo sugere persistência zelosa em alcançar uma meta. Então nós temos que persistir até alcançar a meta. Esse é o significado da palavra procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Então os crentes em geral e os obreiros em particular devem se esforçar ao máximo para conhecer e transmitir a palavra de Deus completa e precisa e clara para seus ouvintes. Isto é crucial para combater o falso ensino, o modismo e o erro doutrinário. Uma outra palavra que Paulo fala aqui, né? Que nós deveríamos manejar bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar, no original grego, é ortotomel. E essa palavra ortotomel, ela só aparece uma vez no Novo Testamento, que é nessa carta de Paulo, 2 Timóteo 2,15. E ela significa cortar reto. Ela significa cortar direito, cortar corretamente. Então nós, como obreiro, como crente, temos que manejar bem a palavra da verdade, manejar, ortotomel, cortar reto, cortar direito, cortar corretamente. Então, certamente, Paulo tinha em mente aquelas pessoas, né, que tinham ofícios, né, de alvenaria, ou então tinham ofícios que trabalhavam, por exemplo, com couro, como o próprio apóstolo Paulo era fazedor de tenda, então ele precisava cortar materiais, cortar couro. Então ele certamente tinha em mente esses ofícios, que exigiam exatidão, precisão na hora do corte. Então assim tem que ser também os obreiros e os crentes, né, de uma maneira geral. Nós precisamos cortar reto, saber cortar, e essa metáfora, trazendo isso para a palavra de Deus, significa que nós devemos expor a palavra de Deus com precisão, com exatidão, para eliminar o erro, para eliminar as heresias, para eliminar qualquer tipo de modismo contrário à palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, para manejar bem a palavra da verdade, nós precisamos investir tempo na leitura, no estudo da palavra de Deus. Quanto tempo você tem investido em estudar, pesquisar, ler, meditar na palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido? Né? Nós temos um exemplo maravilhoso de Paulo, né? Quando Paulo estava prestes a morrer, Paulo estava quase morrendo, quase sendo oferecido
né, em sacrifício. E ele, sabendo que Timóteo viria, né, ao seu encontro, ele fala: quando vieres, traze-me a capa que eu deixei em Trode, e traze também os livros e os pergaminhos. Então Paulo estava prestes a morrer, mas ele estava querendo que Timóteo trouxesse para ele os livros e os pergaminhos. Se sobrasse tempo, se ele tivesse tempo, ele ainda ia estudar. Glória a Deus, isso nos ensina a sermos obreiros zelosos na obra do Senhor. Eu quero concluir essa lição sobre o comprometimento com a palavra de Deus dos pentecostais históricos, tecendo um comentário sobre o tema central da Bíblia e a sua interpretação. Considerando que a Bíblia tem 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, né? 66 livros, 40 autores, e que viveram em épocas diferentes e falaram sobre diversos assuntos, qual seria o tema que unifica a mensagem dos 66 livros? Haveria um tema central na Bíblia que unifica todos os 66 livros? O tema da Bíblia, o tema que unifica a mensagem dos 66 livros é Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Cristo é o tema central da Bíblia. A Bíblia é sobre Cristo. Cristo é aquele que foi revelado nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia, meus irmãos, não é sobre Moisés. A Bíblia não é sobre Davi, a Bíblia não é sobre Paulo, a Bíblia não é sobre Pedro, a Bíblia não é sobre a história de Israel. A Bíblia é sobre Cristo. É sobre Cristo, glória a Deus. E isso é maravilhoso, né? Cristo é o fio condutor que perpassa todos os livros da Bíblia. Então, sobre todas as histórias, sobre todos os textos, Cristo é o fio que perpassa por todo, é o fio condutor que perpassa por todas essas histórias. Cristo é o centro das Escrituras e é para onde converge as Escrituras. É também o centro da interpretação das Escrituras e a chave para entendermos as Escrituras. Ele é o meio para compreendermos o livro da Bíblia, né? Todo o texto da Bíblia. Então, os textos da Bíblia têm como principal objetivo o testemunho de Cristo e Cristo deve permanecer como a grande ideia do texto bíblico. Se após ler a palavra de Deus, você não encontra Cristo, você não vê Cristo, é porque certamente você está lendo a Bíblia de maneira equivocada. Porque Cristo ele deve saltar dos livros da Bíblia, saltar aos nossos olhos. Porque a Bíblia é sobre Cristo. Martinho Lutero, o reformador protestante, disse certa vez: há um tesouro nas Escrituras que nós precisamos encontrar. Existe um tesouro aqui dentro que nós precisamos encontrar. E este tesouro é Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Cristo é o tesouro das Escrituras. Cristo é o tema central das Escrituras. Então é nele que converge todas as coisas. Ele é o tema central das Escrituras. O livro de João tem um versículo no capítulo 20, verso 30 a 31, que é colocado como o tema, né, o propósito do livro de João, mas também o propósito de toda a Escritura. Então esse versículo é o propósito pelo qual o livro de João foi escrito, mas também é aplicado a toda a Escritura. Diz assim: Jesus operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, antes de orarmos, também queremos dizer que este é um momento importante em que nós podemos participar da obra do Senhor, ofertando na casa do Senhor. Então vai aparecer aí na tela, embaixo da tela, né, as formas com que você pode contribuir com esta obra, né? Ofertando através do Pix, através do PicPay, através de transferência bancária. Então você pode dar uma oferta de amor e contribuir para a obra do Senhor, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado a Deus por essa lição maravilhosa. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nesta palavra nós encontramos Cristo. Esta palavra nos revelou o Filho de Deus, o Salvador, o nosso Senhor.
Obrigado pelas sagradas escrituras, Senhor. E que nós, pentecostais, possamos sempre, ó Deus, estar ligados com essa palavra. Estarmos, ó Deus, amando a Tua palavra. Estarmos reverenciando a Tua palavra e obedecendo a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, e abençoe a Tua igreja. Em o nome de Jesus. Amém.